Boa noite, gente. Graça e paz. Nós vamos falar alguma coisa aqui, um assunto muito interessante. É um assunto que aparentemente não tem muito a ver aqui com o nosso canal, não tem muito a ver com o nosso assunto, que é louvor e adoração. Mas no fundo, você vai ver que tem a ver sim, e eu vou mostrar isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre voto. Isso é muito falado no dia de hoje. Muitos líderes procuram incentivar, procuram levar as pessoas a fazerem votos para Deus. E usam alguns textos isolados na Bíblia para incentivar mesmo, para incrementar, para fazer com que as pessoas façam voto para Deus. E a pergunta é o seguinte: é correto fazer voto para Deus? O que a Bíblia nos ensina em relação ao voto? Davi, existe o voto na Bíblia? Sim, existe o voto na Bíblia. Mas a Bíblia nos ensina a fazer voto na graça de Deus, na graça, é outra história, tá? Muitos assuntos existem na Bíblia, mas a Bíblia nos ensina a fazermos aquilo que as pessoas estão, que muitos estão incentivando-nos a fazer hoje em dia, com respaldo nestes textos, em alguns textos que eles usam, é outra história. E, no meu entender, o voto é um desses. E nós vamos analisar aqui os dois maiores votos da Bíblia. Os dois maiores votos da Bíblia estão contidos em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. É aquele voto de Ana. Quando Ana, que queria ter um filho, ela fala para Deus: se tu me deres um filho, eu vou oferecê-lo e ele vai viver a sua vida toda dedicada ao sacerdócio, dedicada à obra de Deus, digamos assim, no dia de hoje. Esse é o primeiro voto. Ou seja, se tu me deres, eu vou te oferecer. É uma oferta. É um louvor. E o segundo voto é o voto de Jefté, que está lá em Juízes, capítulo 11, versículo 29. Nós vamos ler esse texto porque eu vou me ater um pouco mais nesse voto de Jefté. Tá? Eu vou me ater um pouco mais nele. Juízes, capítulo 11, versículo 29. Então, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo na porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. E você vai ver que Jefté fez esse voto. E Deus deu vitória a ele. Agora vamos entender um pouquinho a história deste homem. Quem foi Jefté? Jefté foi um dos juízes que liderou o povo de Israel para vencer um dos povos que estavam ali na terra de Canaã, que Deus entregou a Josué. Então, o que acontece? Jefté era um filho de um judeu da tribo de Gileade, com uma prostituta. Vou repetir. Jefté era filho de um judeu de Gileade com uma prostituta. Jefté, logo na sua tenra idade, por ele ser filho de uma outra mulher, diferente da mulher que era mãe dos seus irmãos, ele era filho de uma prostituta, um filho fora do casamento, os seus irmãos o expulsaram da família. Os expulsaram da família. E a liderança de Israel também o expulsou da cidade. Esse homem, ele passou uma vergonha tremenda. Ele passou uma situação de vergonha, de humilhação muito grande. Então ele foi expulso e ele se misturou com ladrões, com bandidos, com pessoas mau caráter. E ele formou uma quadrilha. E ele começou a fazer roubo, matar, enfim, tornou-se realmente um bandido e líder
de uma quadrilha. Um grande líder, mas um líder de uma quadrilha. Então, meus queridos, Israel estava no sufoco, né? Porque, mais uma vez, o povo de Israel foi escravizado e eles estavam procurando um rei. Pediram a Deus para que Deus os ajudasse e livrasse ele dos amonitas. E Deus falou para eles assim, se você ler os versículos anteriores de Juízes 11, Deus falou para eles assim, não vou libertar vocês agora, porque eu já libertei outras vezes e vocês continuaram no pecado. Aliás, o povo de Israel vivia nesse círculo, né, de pecado. Eles pecavam, eram escravizados, se arrependiam, viviam, ficavam bem, né, ficavam numa vida boa, depois pecavam de novo, eram escravizados e assim aquele círculo vicioso. Então Deus falou, não vou fazer. Mas aí aquele povo, eles pegaram os deuses que eles tinham em casa, as obras que eles usavam para adorar e quebraram tudo aquilo em uma atitude como se tivessem realmente, de verdade, se comprometendo com Deus a não mais adorar a outros deuses. Então Deus foi e falou, ok, eu vou dar vitória a vocês. Prometeu para eles. Nos versículos anteriores você vai ver isso, que Deus se comprometeu a dar vitória para eles. E é interessante que eles ficam sabendo da fama de Jefté e sabem que Jefté era um filho de judeu e chama Jefté para liderá-los na guerra contra os amonitas, liderá-los na batalha contra os amonitas. E Jefté, obviamente, espertamente, ele fala, olha só, ok, eu posso até liderar vocês, mas vocês sabem que vocês me expulsaram daqui, né? Então é o seguinte, eu vou liderar vocês, mas se eu vencer, eu quero ser o líder de vocês. Temos um acordo? E eles concordaram, e então Jefté começou a trabalhar para liderá-los e vencer essa batalha e libertá-los dos amonitas. E aí começa a tentar negociar com o rei dos inimigos e começa a tentar fazer todo aquele trabalho que é um trabalho de um líder. Não conseguiu negociação, então ele partiu para a guerra. Liderou o povo e começou a vencer. Só que, num determinado momento, ele se lembra que ele conheceu a Deus um dia. E fala para Deus, Deus, se o Senhor me der vitória sobre esses homens, quando eu voltar, a primeira pessoa que sair da minha tenda, eu vou oferecer ao Senhor esta pessoa em holocausto, em sacrifício. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu sei que há um grupo que fala o seguinte, não, esse oferecimento dessa pessoa aí não seria de oferecer o corpo da pessoa, mas seria de oferecer essa pessoa, ela não se casaria mais. Mas como Jefté sabia que seria uma mulher? Quando ele fez o oferecimento, ele não sabia que seria uma mulher. Ele não sabia. Na cabeça dele, seria, de repente, um soldado, um escravo. Qualquer pessoa poderia sair da sua tenda. Então ele falou, a pessoa que eu sair, eu vou oferecer. A última pessoa que Jefté pensava que sairia da tenda seria a sua filha. Com certeza, se ele analisasse a possibilidade de ser a sua filha, ele não faria essa promessa, porque ele amava a sua filha. Então, o que aconteceu? Assim, como eu estava dizendo, há um grupo de teólogos que fala, não, esse oferecimento aí que ele fez não foi de haver um sacrifício humano, físico, mas foi da pessoa não casar. E há um outro grupo de teólogos que eu acredito que esteja assim mais perto da realidade, até porque, a meu ver, são teólogos com um pouco mais de entendimento, são teólogos
com um pouco mais de estrada, são teólogos que têm muito mais base, que têm muito mais estrada de estudo teológico, como, por exemplo, John MacArthur, como, por exemplo, o D.A. Carson, que são teólogos renomados, são pessoas assim, né, cujo conhecimento é inquestionável. Então, eu prefiro ficar com essa leva de teólogos, que diz que é muito possível que ele tenha oferecido ela sim em sacrifício. Até porque Jefté, ele ficou muito tempo fora de Israel. E ele se misturou com tudo enquanto é povo, ali da vizinhança e povo distante. E para aqueles povos que ele se misturou, era totalmente normal oferecer pessoas em sacrifícios aos deuses para que aqueles deuses os abençoassem e desse vitórias para eles. Vou repetir. Para muitos daqueles povos, era normal, era viável, era legal o oferecimento de pessoas em holocausto em troca desses deuses dar a eles vitórias naquilo que eles precisavam. Então, Jefté já estava totalmente influenciado por esses povos. Então, é muito possível que ele tenha absorvido esse raciocínio desses povos. Ok, então, eu falei das duas correntes teológicas, né, que predominam, tá? E, gente, aí, vamos lá. O que isso tem a ver conosco, com o nosso assunto? Adoração. Primeiro, vamos analisar um pouquinho o sacrifício de Ana. Ana falou o seguinte: se tu me deres um filho, eu vou oferecer esse filho para estar constantemente na tua casa e trabalhar na tua casa. Então, aquilo ali era o quê? Era uma oferta. Ela estava dizendo para Deus o seguinte: se tu me deres um filho, eu vou ofertá-lo. Aquilo que o Senhor me der, eu vou ofertar para ti. É válido? É válido. Mas, vou analisar uma coisa aqui com você. Independentemente do voto de Ana, Deus já daria o Moisés àquele povo, porque Deus tinha um projeto para com o povo de Israel. Era necessário que houvesse Samuel, era necessário que Ana gerasse Samuel e que esse ungiria o rei Saul e depois Davi, e de Davi, da linhagem de Davi, viria o Messias. Então, meu amado, independentemente do voto de Ana, Deus já tinha um compromisso com o povo de Israel. Não foi o voto de Ana que fez Samuel nascer. Vou repetir. Não foi o voto de Ana que fez Samuel nascer. E sim os desígnios de Deus para com o povo de Israel e, consequentemente, para com o Messias, consequentemente, para conosco hoje. Ok? Indo para o voto de Jefté, da mesma maneira, Deus já tinha dado uma promessa àqueles israelitas. Independentemente do voto de Jefté, Deus daria a vitória ao povo de Israel, porque ele prometeu. Era necessário que aqueles juízes todos nascessem, era necessário que aquele povo tivesse aquelas lições que eles tiveram ali nos juízes, era necessário que depois viesse Samuel, que viesse Saul, que viesse Davi, e logo mais na frente viesse Jesus. Era necessário. Então,
Deus cumpriria a sua palavra e a sua promessa, independentemente de Jefté. Independentemente de Jefté. Então, Deus, ele não é fiel simplesmente quando eu voto para ele. Ele é fiel porque ele é fiel. Ele não vai me abençoar e te abençoar porque eu vou fazer um voto, porque você vai fazer um voto. Ele vai te abençoar porque ele é abençoador. Ele vai te dar a vitória porque ele prometeu. Ele vai cumprir a sua palavra porque ele cumpre as suas palavras, independentemente do teu voto. E é interessante que no Novo Testamento nós não vemos Jesus em momento nenhum ele ensinar aos seus discípulos, ele ensinar aquelas tantas pessoas que ele ensinou ali durante os 3 anos e meio que ele viveu aqui. Você não vê em momento nenhum Jesus incentivar alguém a fazer votos para Deus. Você não vê no livro de Atos os apóstolos ensinarem isso para ninguém. Você não vê Paulo ensinar isso para ninguém, nem Pedro, nem Tiago, nem João. O que você vê são todos esses homens dizerem o seguinte: se você votou, cumpra. Se você prometeu, faça o que prometeu. Em nenhum momento ele incentiva e ensina você a fazer promessas e a fazer votos. Ele te fala o seguinte: mas se você fizer, você cumpra. Amém? Isso está na palavra. Isso está na palavra. Amados, por que disso? Por que disso? Porque, reflita comigo, o nosso Deus é um Deus que merece adoração, independentemente daquilo que nós podemos fazer com ele. O nosso Deus não é um Deus que está aberto à barganha. Na maioria das vezes que as pessoas fazem voto para Deus, ela está barganhando. Ela está colocando uma condicional para Deus. Deus, se você me der esse emprego, eu vou ser generoso. Deus, se você me curar, eu vou estar congregando com os meus irmãos. Deus, se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Você está colocando, nós estamos colocando uma condição. E a nossa adoração ao Senhor não deve estar condicionada a nada. A nossa adoração a Deus, ela deve ser em espírito e em verdade. Ela deve ser com alegria. O certo é o seguinte: Deus, se o Senhor me der um emprego ou não me der, e outra coisa, quando o Senhor me der, eu quero ser generoso. Eu serei generoso. A ideia é que quando Deus nos der alguma coisa, ou se Deus não nos der essa coisa que nós queremos, nós sejamos fiéis e nós sejamos adoradores. Essa é a vontade de Deus mediante a sua palavra para nós. Esse é o ensino do Espírito Santo para nós, mediante as palavras de Jesus, mediante as orientações dos apóstolos, daqueles homens que foram usados por Deus para deixarem as lições nas Escrituras Sagradas. Essa é a vontade de Deus nas Escrituras. Que ele seja adorado independentemente de qualquer coisa. Aí é o nosso assunto, né? A questão da adoração. É ele ser adorado. Não é ele ser adorado se me der isso ou se me der aquilo. É ele ser adorado porque eu fui criado para adorá-lo. É ele ser adorado por mim porque o meu coração é um coração adorador. É ele ser adorado por mim
porque eu o reconheço em todos os meus caminhos, em tudo aquilo que ele faz na minha vida. É ele ser adorado por mim, porque independentemente de qualquer coisa, eu estou aqui e ele está aqui. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Ele é dono de todas as coisas. E ele governa sobre todas as coisas. E quando nós aprendemos isso, quando nós cumprimos essa palavra, quando nós cumprimos essa vontade de Deus, as portas se abrem. Aí, o Daniel, que está na cova dos leões, e mesmo assim orava, mesmo sabendo que ia ser entregue para ser comido pelo leão, mesmo assim ele orava, mesmo assim ele adorava, mesmo assim, aí Deus fecha a boca do leão. Aí, Davi, passando por momentos de angústia, mesmo assim ele adorava. E de repente, os céus se abriam. Aí, Paulo, mesmo assim, preso, sabendo que vai ser morto, mesmo assim, ele oferecia a Deus a sua adoração. E assim, muitas das vezes, Deus abriu portas de livramento. E quando não abriu, quando chegou realmente o seu tempo de partir, ele partiu e foi encontrar-se com o Senhor. Amém? Que essa palavra fique para nós. É uma palavra poderosa, é uma palavra forte, é uma palavra que vai revolucionar a sua vida. É uma palavra que eu tenho certeza que vai explodir dentro do meu e do teu coração e vai fazer coisas grandiosas. Amém, queridos? Então, se você fez um voto, cumpra-se. Agora, não carregue o peso de ter que fazer um voto para agradar a Deus, de ter que prometer algo para Deus para agradá-lo, porque não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é a nossa vida quebrantada, é a nossa vida amando-o, é a nossa vida totalmente entregue aos seus pés. É a nossa vida como pessoa que realmente pertence a Ele. Isso é o que vai agradar a Deus, isso é o que vai adorar a Deus e, consequentemente, o que vai fazer a mão dele se mover em nosso favor. Receba essa palavra, seja abençoado, seja ministrado, cresça, seja assim, muito abençoado por Deus com essa palavra. Em nome de Jesus, é o que eu desejo e declaro sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a Igreja do Senhor do Brasil. Compartilhe esse vídeo, abençoe pessoas que precisam ouvir, abençoe pessoas que precisam aprender desse assunto. Eu tenho certeza que a mão de Deus vai se manifestar, o Espírito Santo vai falar, vai agir e vai fazer com que a vontade dele prevaleça. Em nome de Jesus, graça e paz.